Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui com uma novidade, estamos ao vivo no Instagram também, pela segunda vez, tentando fazer essa live junto da gravação do podcast. E hoje a gente vai conversar, né, esse momento particular que eu e o Rafael Crescicalati temos, sobre algum assunto polêmico, né? Então, Rafael, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Fuco. É como se eu não tivesse te visto hoje, né? Basicamente. É uma rotina, Mas né? obrigado aí. É quase isso. Gente, bom dia aí para quem está nos ouvindo ao vivo aqui. E aquele bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta em outros horários. A gente está brincando aqui nos bastidores que a gente tem recebido muitos comentários que nós estamos na casa das pessoas. Não sei se isso é bom ou ruim, mas estamos com elas no carro, enquanto elas estão lavando louça e cozinhando. Somos a companhia presente ali, né, no dia a dia. Então, depois vocês avisam para a gente se a gente está sendo uma boa ou uma má companhia, tá? Mas, enfim, ficamos felizes de saber que somos uma companhia. Exato. Então vou repetir a piada, né? Então, se vocês estiverem dirigindo, a gente espera que não tome uma multa, né? Não exceda as velocidades, não se distraia. E se você estiver cozinhando, que você faça um bom tempero e se a comida sair boa, por favor, nos envie o mais breve possível, porque temos fome, né? Então, agradecemos aí, esperamos, e desculpe qualquer coisa. Já comece por aí. E, enfim, bom, então lembrando, né, todos os recados iniciais do nosso podcast, estamos em todas as plataformas aí do podcast, estamos no Spotify, Deezer, né, no iTunes e todas as outras plataformas, que são várias, e também, né, estamos no YouTube para quem preferir escutar por lá, certo? Lembrando, o preço da plataforma está em breve se esgotando, né, esse preço promocional aí que a gente teve de inauguração, né, de R$ 97, e em breve ele aumentará, então Por ano, corra. hein? Oi? Por ano. Por R$ 97 ano, por 97 ano. por ano, tá? É exatamente isso, gente. Muito curso por apenas R$ 97. Então, aproveitem esse momento. E vamos lá, vamos aproveitar. Quem tiver no Instagram aqui quiser deixar alguma dúvida, fica mais do que à vontade para conversar com a gente. Então, vamos lá. Rafael, falaremos hoje sobre avaliação baseada em mecanismos de dor, uma temática muito interessante, muito importante, né, que acredito eu que está cada vez mais relevante às discussões e a gente está tentando lapidar todo o entendimento do processo, né? Dentro do nosso treinamento de telereabilitação, a gente falou sobre isso esses dias, né? Foi uma discussão muito interessante. Eu acho que ainda tem muitas dúvidas para o clínico, para entender primeiro, entender todo o contexto, o porquê que ele existe e também para colocar em prática. E antes disso, é também importante entender que a gente, na faculdade, não chega a discutir muito sobre esse processo ainda. Então, a gente tem muito essa questão temporal da dor, né? Falando em relação a se ela é aguda, subaguda, crônica, ou então baseada em mecanismos de lesão, sendo atraumática, sobrecarga ou atraumática, como você preferir, depende da literatura também. Mas a gente tem essa questão sobre o entendimento moderno da ciência da dor em relação aos mecanismos de lesão e quão irrelevante isso poderia ser, né? Só que para começar do começo, Rafael Crescicalati vai falar um pouco dessa definição, por que que ela existe, qual que seria essa grande vantagem e se seria a tentativa de uma subgrupagem, e a gente já entende que o modelo de subgrupos tem algumas limitações aí, principalmente na questão da comprovação dela. Então, Rafael, por favor, conte-nos essa história. Bom, então a gente está falando aqui, só para reiterar o assunto, né, sobre avaliação baseada em mecanismos de dor. Com certeza um tema que está em alta, muitos de vocês interessados no assunto já devem ter escutado essa terminologia específica. E a gente vai discutir um pouco da perspectiva histórica, né, de como surgiram as propostas de mecanismo de dor e vamos evoluir até esse bate-papo, que é o que a gente quer falar hoje. Para a gente fazer uma perspectiva histórica, é óbvio, né? A gente pode ir até o começo da escrita com os sumérios, mas a gente vai começar um pouco mais recente, falando sobre o surgimento da IASP, que a International Association for the Study of Pain, né, que foi criada e proposta ali em 1979.
Ela foi proposta por uma série de profissionais de saúde que atuavam, e pesquisadores, né, também, que atuavam na área de dor, mais especificamente. E junto com a proposta da IASP também veio a primeira definição do que era a dor. A mesma que tem sido atualizada desde então, até o ano passado, a gente tem sido contemplado com mais uma atualização. E a Associação Internacional por Estudo da Dor, ela, dentre várias coisas, né, ela também é responsável por criar o que seria uma terminologia oficial para a gente poder falar a mesma língua sobre dor, para que a gente use os mesmos termos e entenda que eles têm os mesmos significados. E desde a sua criação, a IASP vem propondo uma série de terminologias com explicações bem específicas para vários fenômenos neurofisiológicos associados à dor, inclusive, né, para os mecanismos de dor. Então, falando um pouco da perspectiva histórica da criação dos mecanismos de dor, a gente sabe que o primeiro mecanismo que foi proposto foi a dor neuropática, em 1994. Então, até 94 não existia um mecanismo de dor para tentar explicar a dor. E por que o mecanismo de dor é interessante? Né? Porque a gente entende que a dor é multidimensional, vão ter vários fatores associados com a dor de cada indivíduo, mas o mecanismo é uma tentativa de entender a via final comum do porquê dói. No final das contas, por que dói? Porque quando você entende isso, você consegue, e essa é a proposta, né? Sempre foi a proposta, você conseguiria entender um pouco mais sobre o prognóstico daquela condição, entender fatores que estão associados a talvez mecanismos fisiopatológicos e talvez até intervenções poderiam variar de acordo com os mecanismos. Então, o primeiro foi proposto em 94, que era a dor neuropática. Na época não tinha o mesmo significado do que hoje a dor neuropática. Naquela época, a dor neuropática era uma disfunção ou doença do sistema somatosensorial, do sistema nervoso somatosensorial. E disfunção pode implicar, apesar de ser uma palavra só, coisas que hoje nós entendemos como dor nociplástica. Muitas coisas que hoje nós entendemos como dor nociplástica, modulações, por exemplo, da sensibilidade à via nociceptiva, poderiam encaixar em disfunções lá no começo. Mas até 2005 só tinha esse mecanismo. Só existia dor neuropática com essa categoria, com essa definição. Em 2005 foi proposto o mecanismo de dor nociceptiva. E mudaram um pouco o mecanismo de dor neuropática. Então, de disfunção ou doença do sistema somatosensorial nervoso, a dor neuropática começou a ser entendida como uma doença ou lesão do sistema somatosensorial. A disfunção saiu fora. E a dor nociceptiva era a dor que advinha da ativação de nociceptores, do receptor responsável pela detecção, não de lesão, mas de estímulos nocivos lá na periferia. E a gente ficou com dois sistemas de mecanismo que, naquela época, tentavam explicar todas as manifestações clínicas de dor. Eu tinha como objetivo explicar todas as manifestações clínicas de dor. E muitos dos critérios para identificar uma ou outro mecanismo de dor, um ou outro, acabavam se baseando por exclusão. Então, a dor neuropática era a exclusão da dor nociceptiva. Né? Então, começou muito com esse raciocínio, né, desde 2005. O que aconteceu com o tempo? Várias manifestações clínicas de pacientes com dor musculoesquelética não eram muito bem explicadas por esses dois mecanismos. Ao longo dos anos, principalmente com a descoberta de um fenômeno neurofisiológico que ficou conhecido como sensibilização central, pelo Clifford Wolff, um pesquisador e neurofisiologista, mais ou menos ali, né? Ele começou antes disso, mas o trabalho seminal dele saiu mais ou menos em 2011. Começou a se ter um terceiro mecanismo meio que por convenção, que era a dor central ou sensibilização central. E esse mecanismo, ele era utilizado para explicar basicamente tudo que não se encaixava bem das dores nociceptivas e neuropáticas. Qual que é o problema disso, né? Bom, a gente sabe que hoje nós sabemos que a sensibilização central é um fenômeno neurofisiológico que pode acontecer inclusive em outras vias sensoriais. Pode acontecer na visão, pode acontecer na audição, pode acontecer na gustação. É um fenômeno de amplificação da resposta neuronal de uma via sensorial. Acontece que ele pode acontecer na via nociceptiva. E ele pode acontecer em casos agudos, quanto crônicos, e ele também pode acontecer com mecanismos de dor nociceptiva e neuropática. Então, a sensibilização central não pode ser um mecanismo em si, já começando porque ele não é uma via final comum, ele é um fator associado com dor e acontece em qualquer contexto temporal e com outros mecanismos. E aí houve a proposta, em 2016, por uma força-tarefa da IASP, de se criar um terceiro descritor, que apesar de ter tido um baita de um debate na época na literatura, acabou sendo aprovado pela IASP
E em 2017 nós fomos aí contemplados com a dor plástica, né, que a definição ainda é vaga, né, provavelmente talvez ela sofra algumas alterações ao longo dos anos, mas a definição atual é que a dor plástica, a via final comum da dor plástica é uma alteração na sinalização nociceptiva, no seu processamento, em casos onde não existe nem dor nociceptiva nem neuropática, né, predominantemente. Então, a dor plástica vem nesse contexto, para tentar explicar queixas que não têm a ver com os outros mecanismos e que acontecem por uma alteração no funcionamento da via nociceptiva ou do funcionamento do próprio sistema de dor. Então, essa é um pouco da perspectiva histórica, e assim, até para a gente começar e continuar a discussão, os mecanismos de dor, na medida que eles foram ganhando forma, foi surgindo uma proposta de usar uma avaliação baseada em mecanismos de dor, que tinha como ideia, ou como objetivo, criar um sistema de subgrupos, como se fosse um sistema de subgrupos, parecido com o que a gente tem para a coluna, por exemplo. A ideia é de, com base em alguns fatores, você conseguir encaixar esse paciente num cluster ou num grupo, e uma vez que ele esteja nesse grupo, determinar, né, qual é o tratamento que para ele vai funcionar, e enquanto, se você pegar esse mesmo tratamento para outro cara, não vai funcionar. Essa é a ideia de um subgrupo, né? É tipo um AVC hemorrágico isquêmico, esse é um subgrupo verdadeiro. Se você tratar o isquêmico como hemorrágico, vai dar ruim, e vice-versa também. E aí eu acho que a gente pode começar essa discussão, né, Foucault? Ele surgiu com essa proposta, mas se ela tem essa função pela literatura atual, se a gente consegue fazer isso, é uma história completamente diferente aí. Perfeito. Não, e é muito interessante, né? Até você colocando nessas datas, esses anos, para mostrar que é uma coisa recente, né? É uma coisa que não é de longa data, não é de grandes entendimentos, e a gente tem, de certa forma, tem esse prazer de estar acompanhando todas essas evoluções. Então, toda vez que tem uma definição nova, né? A gente tem até no YouTube, para quem ainda não assistiu, a gente tem o webinário que a gente fez sobre essa nova definição, né? Foi super interessante, a discussão é super rica, né? Tá o Felipe Reis, Léo Ávila, Josimari. Então, são pontos muito importantes. Eu vou entrar agora em algumas confusões que eu acredito que a galera faz, né? Você já respondeu algumas, mas eu acho que é legal detalhar. Muito se fala, né, da dor aguda ser a dor nociceptiva e a dor crônica ser a dor nociplástica, né? Então, existe essa confusão e eu acho legal você explicar o porquê que isso não é adequado falar, né, Rafa? E aprofundar um pouco dessa explicação, como que uma dor aguda pode ser nociplástica e vice-versa, assim, né? E até a questão, né, essa tentativa de ser tão preciso em avaliação de mecanismo também acaba levando algumas confusões para tentar saber aonde que eu encaixo o paciente, né? Então, explica um pouquinho mais sobre essa parte. Eu vou puxar um gancho para explicar isso exatamente, não estou fugindo nem divagando, prometo. Mas assim, a gente teve um episódio onde a gente discutiu sobre diagnósticos, a importância dos diagnósticos, um episódio com a Ana, e eu acho que é legal escutar um pouco ele, porque a tentativa de classificar um paciente ou de dar um diagnóstico nada mais é a tentativa de colocar meio que um limite entre uma condição e outra. É muito difícil a gente falar sobre as coisas, tomar decisões, se a gente não faz essas separações, né? Qual é o ponto onde o laranja vira vermelho ou vice-versa? Não existe esse ponto exato, né? É uma transição gradual. Mas a gente coloca como se fosse uma linha de corte, porque aí é mais fácil a gente determinar que aqui é laranja, aqui é vermelho, e ponto final. Então, as propostas de diagnóstico e de classificação, todas elas surgem com o objetivo de tentar facilitar o raciocínio clínico, né? De tentar fazer com que a gente consiga, no dia a dia clínico, separar pacientes por condições e características específicas que vão acabar determinando prognóstico, história natural e, quiçá, as intervenções têm mais chance de funcionar para esse paciente. Dito isso, né, a gente tem várias propostas de classificação para falar sobre a dor. A maior parte delas propostas, né, as oficiais, propostas pela IASP, e algumas delas, de certa forma, propostas de uma forma até um pouco arbitrária, como a gente vai discutir ao longo desse episódio. Então, por exemplo, o critério de classificação de dor aguda e crônica é um critério, foi até um pouco tempo atrás, um critério temporal. A gente tinha aí um período de 3 meses, né, para separar dores agudas de dores crônicas, e o subaguda é um conceito que surgiu na literatura, mas na verdade o conceito oficial é agudo e crônico. E por que 3 meses? Simplesmente porque a maior parte das condições agudas tende a melhorar dentro desse período. Então entende-se que se a pessoa passa, né, de 3 meses, a gente tem uma alta probabilidade de ela ser de uma população diferente ou com características diferentes.
Aí já começa aí a distinção, né? Se você pegar um paciente que fez uma cirurgia, por exemplo, de correção de escoliose, uma cirurgia grande, extensa, e esse paciente tiver dor por mais de 3 meses, ele vai ser considerado crônico, mas talvez seja esperado que ele tenha atividade nociceptiva aumentada por esse período, né? A gente tem que tomar cuidado com essas linhas de corte que são colocadas simplesmente para a gente conseguir raciocinar melhor. Por muito tempo, então, a gente tinha essa classificação temporal e o entendimento, quando surgiu o mecanismo de dor nociplástica, o entendimento de que, bom, as dores crônicas, então, elas são nociplásticas. E as dores agudas tendem a ser nociceptivas ou neuropáticas, né? Esse foi um consenso que acabou surgindo naturalmente ao longo do tempo. Qual que é o problema? O problema é que, por exemplo, a gente tem um novo sistema de classificação de dor crônica, que saiu ano passado, que foi fruto aí de uma força-tarefa da IASP com a Organização Mundial da Saúde, e é uma classificação onde a gente pode falar sobre a dor crônica de forma primária ou de forma secundária. Essa distinção leva a gente a entender, então, que existem casos de dor crônica, por exemplo, onde a dor é em si uma doença, que são as dores crônicas primárias. Casos como fibromialgia, síndrome do intestino irritável, a dor lombar inespecífica, que por muito tempo a gente chamou de inespecífica, também entra nesse quadro. E todos esses são quadros onde a gente entende que a dor ela não é um sintoma, ela é em si uma manifestação de uma doença. E aí, as dores primárias, por definição, elas tendem a ser nociplásticas. Legal, ok. Mas essas dores crônicas primárias algum dia foram agudas. E elas foram inespecíficas. Então, uma dor lombar inespecífica que surgiu no indivíduo, por exemplo, né, que passou longos períodos sentado. Agora, na pandemia, eu adoro dar esse exemplo. Né? Quem não mudou drasticamente seu estilo de vida, mudou drasticamente o seu tempo de atividade física, começou a dormir mal, período de estresse, começou a ficar longos períodos sentado. Eu conheço várias pessoas que tiveram queixas de dor de início insidioso, né, começaram a ter alguma queixa para ficar sentado, alguma queixa para trabalhar, e é uma dor inespecífica. Essa dor inespecífica muito provavelmente se enquadra no que a gente entende hoje como definição de dor nociplástica. Então, seria um caso onde a gente poderia classificar que a dor nociplástica evoluiu para um quadro persistente. Né? Então, eu acho que essa é a primeira distinção que vale a pena a gente falar. Antes de de continuar debatendo, tem uma proposta publicada recentemente de classificação de dor nociplástica, porque tem uma dificuldade na classificação desses mecanismos, porque, na verdade, o mecanismo de dor não é como se fosse uma medida aproximada, por exemplo, para um fenômeno que a gente consegue detectar com outro instrumento. Ah, não, eu vejo que é uma hernia de disco na ressonância, mas quando o paciente tem isso, acontece aquilo. A gente não tem esse padrão ouro, de forma que fica muito difícil você entender qual que é a melhor forma de você classificar o mecanismo. Né? Teve uma proposta que saiu faz pouco tempo, estamos em 2021, para quem está escutando esse episódio, ela saiu esse ano, falando sobre um sistema de classificação de dor nociplástica. E dor nociplástica é uma coisa super complexa, é uma coisa que envolve vários fatores. A gente já sabe de inúmeros fatores psicossociais, determinantes sociais, relacionados ao estilo de vida, que podem modular o funcionamento do sistema nociceptivo e de dor, o que poderiam facilitar o surgimento de dor nociplástica. Mas esse sistema de classificação fala sobre a dor nociplástica ser apenas crônica. Na verdade, ser o ponto primário para você definir dor nociplástica, ela ser crônica. E a partir de ser crônica, você teria outros pontos. Isso é só uma proposta, não é uma definição oficial da IASP, não é uma proposta que talvez a gente deva acatar de imediato, mas existe essa discussão. E aí, o que é a dor nociplástica? Por um lado, faz muito sentido a gente entender que quadros agudos podem ser nociplásticos, afinal, as dores crônicas primárias um dia foram agudas, e elas são em si uma doença, né? Elas nunca foram manifestação de um sintoma. Mas, por outro lado, tem propostas falando que a dor nociplástica deveria ser crônica, com base em argumentos que, na verdade, não são bons argumentos nem boas evidências. Por hora, a literatura nos permite entender que a dor nociplástica ela independe da classificação temporal. Ela pode ser aguda ou crônica. Perfeito. E aí tem alguns pontos que eu acho que é interessante também, né, que é utilizado de uma forma muito inadequada, que é a questão da intensidade da dor e ela ser uma dor aguda, né? Então, pensando em cronologia, a gente tem que pensar no tempo. Então, muitas vezes, quando a gente vê o que a gente chamaria o nome adequado, né? Não sei nem se em português a gente poderia traduzir, que é o flare-up, e a gente muitas vezes utiliza a reagudização, né?
é uma que você está se referindo à intensidade da dor. Então, tomar um certo cuidado com essa recidiva da dor e aí você falar em função específica da intensidade não seria adequado, a gente precisa tomar um certo cuidado em relação a isso. E aí é muito importante entender, assim como o Rafa falou, né, essas novas propostas, elas precisam ser muito bem analisadas, porque a partir do momento que eu tenho uma classificação com mais quantidade de opções a serem faladas ou classificadas, naturalmente existe uma maior chance de erro em relação a esse processo. E aí toda a discussão em relação à baseada em mecanismo, uma das grandes questões é, quando eu uso essa avaliação baseada em mecanismo, eu sou mais assertivo em relação primeiro a minha avaliação e segundo a minha intervenção, né? Seria mais ou menos naquela proposta de, se eu tenho um paciente com dor nociceptiva e fizer uma abordagem de dor nociplástica, esse paciente se prejudicaria, ele teria uma alteração da conduta, um prognóstico diferente por causa dessa conduta totalmente inadequada. Então, nessas horas, eu acho que a grande reflexão está baseada nisso, né? Será que realmente muda o que eu faço ou a gente precisa abordar de uma forma diferente em relação a cada um dos mecanismos? Então, Rafa, por favor, discorra sobre esse processo aí da avaliação e já juntando e jogando aí para as possíveis mecanismos de intervenção. Esse é um ponto legal, Fô. Tem não só o senso comum, né, e nosso contato, nosso caso anedótico de nós como clínicos e dos clínicos que a gente conhece, da gente saber que clínicos tentam usar mecanismo e tentam subgrupar pacientes por sintomas, né, para tentar tratar. Isso acho que é exemplo anedótico de quase qualquer clínico percebe que isso acontece consigo mesmo e com outras pessoas ao seu entorno, mas a gente também tem algumas evidências científicas mostrando que, de fato, clínicos parecem tentar raciocinar com base da forma como a gente está descrevendo aqui. Clínicos tentam não só fazer uma intervenção para o paciente, mas eles tentam entender, com base nos sinais e sintomas, o que aquele paciente pode ter, eles vão tentando encaixar o paciente em algum sistema de classificação. Dito isso, né, de novo, a avaliação de mecanismo surgiu com essa proposta, né? Até o momento, nenhum sistema de subgrupos, nem os tratamentos baseados em subgrupos de coluna lombar ou cervical são melhores do que fazer a mesma intervenção para todo mundo. Não existe nenhuma evidência que mostra que o sistema de subgrupos são melhores de coluna lombar e cervical do que não fazer nada, né? Desculpa, que não fazer nada, do que fazer a mesma coisa para todos, né? Mas como é que surgiu a avaliação baseada em mecanismo? Com a ideia de que, talvez isso aconteça, os sistemas de subgrupos para lombar e cervical que existem aí, esse método, né, de sistema baseado em subgrupos, ou tratamento baseado em subgrupos, talvez não esteja conseguindo oferecer alguma coisa melhor do que fazer que a gente chama de one size fits all, que é fazer uma intervenção para todo mundo, porque ele esteja olhando para a coisa errada. Ele está olhando para a mecânica, ele está olhando para coisas que não têm a ver com a dor, com o nosso entendimento moderno da dor. E a proposta de avaliação baseada em mecanismo surgiu daí, de tentar criar um sistema melhor. Acontece que, aparentemente, não está criando um sistema melhor de subclassificação. A gente sabe hoje que pessoas com dor têm uma característica extremamente heterogênea, são muito diferentes entre si. Então, quando a gente fala dor crônica, a gente está falando de uma população muito grande e muito diferente. E o sistema de subgrupos a avaliação baseada em mecanismo, no final das contas, é tentar encaixar pacientes com características muito diferentes em um sistema de classificação que te ajuda a diferenciar o tratamento. Nós não temos nenhuma evidência atualmente de que isso muda. Se eu pegar exercício, a mesma conduta, e fizer para os dois grupos, vai ser diferente em um do que para outro. Então, nesse sentido, o sistema de tratamento baseado em mecanismos, a avaliação baseada em mecanismos, de fato não faz isso. Os mecanismos de dor parecem nos dar algumas informações relevantes sobre prognóstico. Então, eu consigo entender, por exemplo, que condições neuropáticas podem ter um prognóstico diferente de condições nociceptivas. Eu consigo entender que condições nociplásticas também podem ter um prognóstico diferente. Consigo entender sobre que essas condições talvez tenham fatores associados, muitos são os mesmos. Muitos fatores associados acabam se sobrepondo. São os mesmos para dor neuropática, nociceptiva e nociplástica. Até fatores, algumas vezes, predisponentes podem ser os mesmos. Mas existe alguma coisa que muda, talvez, de um para outro. E a gente tem algumas evidências sugerindo que talvez, dentre as intervenções, algumas possam funcionar um pouco diferente. Mas não existe hoje
evidência de que, de fato, aplicar à risca um sistema de classificação baseado em mecanismos, para um clínico, vai gerar melhores resultados do que não aplicar. Então, respondendo a tua pergunta aí. Sim, e essa parte é muito interessante até para o pessoal entender que para isso acontecer, a gente precisa de um ensaio clínico, né? Com uma certa robustez e uma quantidade de pessoas interessantes para conseguir realmente tanto alocar as pessoas no grupo certo, quanto no grupo que a gente chamaria de o grupo inadequado, né? E entender o quanto que isso mudaria tanto o raciocínio e realmente grandes abordagens. Porque se a gente for pegar, principalmente o artigo da Sluka, né, que explana muito bem sobre todo esse processo do mecanismo, a gente repara que a parte de exercício e educação em dor, por exemplo, ela vai estar em todas as intervenções por si só, né? E aí a gente teria que ver alguns pequenos detalhes da intervenção para entender se aquela diferença da classificação por si só. Então a gente pode pegar numa dor mais nociceptiva relacionada a um tecido e uma lesão estrutural, onde eu realmente preciso proteger um tecido, onde eu preciso realmente ter todos os cuidados, esperando todo o processo fisiológico, inflamatório acontecer. E já no caso de uma dor nociplástica, por exemplo, não necessariamente, né? A partir do momento que você entende que você não teve uma lesão, então isso já seria um diferencial maior, estou tentando exemplificar, que mudaria uma conduta propriamente dita. Então, a partir do momento que você literalmente tem uma informação da avaliação ou da conduta é, em relação a isso, literalmente eu preciso conseguir colocar eles nessas caixas, né? Mas no fim, a gente está tentando colocar alguns pontos e contrapontos, né? Mas no final das contas, a gente está aí fazendo diversos treinamentos e a gente está se baseando para que isso seja um dos mecanismos e das formas de avaliação que a gente considera importante. E aí eu queria que o Rafael falasse um pouquinho do porquê que a gente precisa usar, já que ele não está mudando nossa clínica. Talvez tenha um prognóstico ou outro que faça diferença, mas ainda não está cravado. Por que manter o entendimento e aprofundar a avaliação baseada em mecanismo, Rafa? Como humanos, né, a gente, de novo, precisa conseguir raciocinar sobre as coisas e pensar e dar nome a elas para poder, inclusive, fazer uma linha de raciocínio coesa com os nossos pacientes. Eu acho que está aí, talvez, esse ímpeto que clínicos têm de tentar achar sentido no padrão dos sintomas e sinais que o paciente apresenta, tentar subgrupar os pacientes. Eu acho que é uma característica humana a gente tentar fazer isso, né? Porque isso ajuda a gente a raciocinar. É muito difícil falar sobre coisas abstratas se a gente não der nome às coisas. E é muito difícil decidir o que fazer se a gente não fizer isso. Hoje, a ciência moderna da dor, ela dá melhores nomes, por assim dizer, para a gente falar sobre a dor. Nomes que nos ajudam a tomar, inclusive, melhores, talvez, decisões ou entender melhor as características daquele indivíduo. Então, o que eu quero dizer é que a gente, como clínico, precisa de algum sistema para poder entender o que a gente atende. Porém, eu entendendo que dor crônica é uma condição super complexa, eu entendo que a tentativa de refinar ao máximo esse sistema de diagnóstico, usando conhecimento de neurociência da dor ou de ciência moderna da dor, por outro lado, também pode começar a complicar o raciocínio clínico. Então, a gente precisa achar esse meio do caminho, né, onde a gente usa o melhor modelo que a gente tem para entender o que é dor, os fatores associados com a dor e para poder fazer sentido da dor do nosso paciente, para ajudar ele a fazer sentido daquela queixa dele, mas sem extrapolar a ponto de querer achar o subdomínio do mecanismo do mecanismo. Essa especificação é muito provável que ela seja análoga ao que por muito tempo a gente fez com raciocínio biomecânico, que era tentar achar, né, o teste positivo dentro do teste que ia fazer você fazer uma coisa diferente. Quando, no final das contas, né, muitas vezes não fazia nenhuma diferença. Né? A gente sempre brinca. Achar que o paciente tinha discinese da escápula não mudava o que você ia fazer depois com o paciente em termos de ativação de músculos periescapulares. Então, não te agregou nenhuma informação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para esse conhecimento de neurociência e ciência da dor não fazer a mesma coisa, não ir para o mesmo caminho. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante nessa discussão, Franco. Por um lado, a gente pode ver que na literatura existem sim algumas diferenças de prognóstico entre os mecanismos e algumas diferenças também entre até fatores predisponentes ou associados com eles, fatores de risco para dor, para cronificação, tem algumas diferenças sutis.
Agora, no que tange a intervenção, o que a gente percebe? Muitas vezes a gente vai cair nas mesmas intervenções. Se a gente pensar nos 3 mecanismos, por exemplo, educação e exercício vão estar entre intervenções para os 3 mecanismos. Apesar de o mecanismo não nos dar uma batida de martelo ou um cutoff claro, por exemplo, então quando for isso eu vou por aqui com certeza, porque se não for por aqui o paciente não melhora. Na verdade ele piora. Versus eu estou em outro mecanismo e se não for pela proposta desse mecanismo, o paciente não melhora. A gente não tem isso, não é tão claro isso. Apesar disso não ser tão claro, o que a gente tem é que o raciocínio baseado em mecanismos te ajuda a pegar uma intervenção, que aparentemente funciona para os 3 mecanismos, por exemplo, e a individualizar essa intervenção para o seu paciente. Por exemplo, acho que a gente pode dar vários exemplos. Eu vou dar alguns, se você quiser dar outros, fica à vontade. Se eu pegar um paciente que eu entendo que é um paciente com quadro de dor crônica secundária musculoesquelética associada a um processo de osteoartrose que está no momento, né, de agudização, de flare-up. E o paciente está com sinais inflamatórios locais na articulação, ele tem sensibilização periférica, ele tem ali uma dor nociceptiva naquele momento. E eu comparar esse paciente com outro paciente que eu entendo que é um paciente com dor crônica musculoesquelética primária, uma dor lombar, por exemplo, com um mecanismo que eu entendo que é mais nociplástico, uma dor mais difusa, desproporcional, né? A dor não é um correlato preciso do que está acontecendo na periferia, não digo nem no tecido, mas na periferia daquele indivíduo. Eu olhar para esses 2 mecanismos diferentes e pensar que eu quero fazer exercício com eles, vai me levar a crer que eu posso ter direcionamentos diferentes. Por exemplo, talvez no começo, com um paciente com osteoartrose, eu opte por usar exercícios que talvez não coloquem tanta demanda sobre os tecidos daquela articulação. Afinal, se ele tem uma dor de mecanismo nociceptivo, com sensibilização periférica, a sobrecarga vai deixar ele mais sensível. E não que isso seja um problema, mas se eu quero ganhar adesão do paciente à terapia, se eu quero que ele tenha uma sustentabilidade nela, que ele queira fazer exercício, talvez eu tenha que contornar um pouco esse mecanismo, usar outras articulações ou ir graduando a sobrecarga, né, naquela região de uma forma que não gere tanta sensibilidade. Diferente do paciente com dor plástica, eu vou fazer exercício nele também, mas na hora que eu for individualizar o exercício para esse paciente, eu vou por um caminho um pouco diferente. Nesse caso, a dor não tem nada a ver com o que acontece no tecido. Então, meu paciente pode ter dor enquanto ele faz exercício, e é pouco provável que ele fique muito sensível depois. E aí talvez eu possa ir direto para exercícios locais, talvez eu possa usar inclusive a dor no movimento como uma estratégia para ajudar meu paciente a conseguir entender que aquilo não é tão ameaçador assim como ele pensa, que não tem consequências negativas ele sentir dor para fazer movimentos de exercício. Então, nem 8 nem 80, né? Eu acho que ajuda a raciocinar e a individualizar, mas o mecanismo hoje não nos dá, e eu acho que nunca vai nos dar, um tratamento dicotômico do tipo, se eu não fizer isso nessa classificação, tá errado, o paciente não melhora. E se eu não fizer aquilo naquela outra, também tá errado, o paciente não melhora. A gente não vai ter, provavelmente, essa dicotomização do tratamento. E aí, isso é bem interessante, né? Eu vou voltar alguns pontinhos para trás, e quando a gente fala dessa questão de dor nociceptiva e dor nociplástica, principalmente em relação à dor nociplástica, a gente tem algumas ferramentas de avaliação que a gente ainda também precisa entender melhor, né? Não é todo mundo que está acostumado a fazer testes relacionados à hiperalgesia, algesia, né? Alodínia, e usar todos os testes em relação ao Conditional Pain Modulation, né? A famosa CPM, né? Ou os testes sensoriais. Então, tem diversas questões relacionadas a esse mecanismo que a gente precisa também levantar, porque é uma coisa que, se for um mecanismo válido, existe um trabalho aí de disseminação e popularização tanto de testes e classificações que realmente façam sentido e todo mundo consiga realmente classificar, ou seja, essa confiabilidade interavaliadores ela é muito importante, né? Então, uma é baseado, que a gente tem que lembrar e aprimorar, está relacionado à avaliação e os mecanismos e as ferramentas e instrumentos que são utilizados para classificar, até porque não é todo mundo que tem contato, né, com algômetro, por exemplo, né, e nem experiência para realmente ficar interpretando, e muitos deles são surrogate outcomes, né, desfechos substitutos, e, como a Rafa falou, em relação à intervenção, entender quais pontos realmente a gente precisa
deixar claro quando que essa intervenção vai ser alterada em relação a isso. Então, no geral, toda essa discussão, ela não está fechada. A gente quis gravar esse episódio por causa, literalmente, que é um ponto que precisa ser discutido, né? E aí, conforme a gente vai aprimorando isso, essa discussão, ela tem uma certa frequência e eu não tenho dúvidas que se a gente discutir isso daqui um ano, vai ter algumas alterações importantes, daqui 5, mais ainda, né? Então, entendendo até para a gente chegar em momentos finais aqui, Rafa, como que você vê que é o futuro, assim, estudos ideais para a gente realmente validar esse processo da avaliação baseada em mecanismo e para realmente fortalecer se a gente usa ou deixa de utilizar, né? Então, como um pesquisador de dor, como você enxerga aí o futuro das pesquisas, né, a partir desse assunto? A gente tem que tomar muito cuidado com qualquer informação de mecanismo que faça muito sentido, mas que a gente não encontra comprovação clínica em experimentos clínicos de que aquilo de fato acontece, né? A gente pode citar vários exemplos disso, mas o ponto eu classificar um paciente, até que a gente tenha, por exemplo, um ensaio clínico randomizado mostrando que o mecanismo de dor, se eu der o mesmo tratamento para pessoas classificadas com mecanismos diferentes, eu vou ter resultados diferentes, é pouco provável que você esteja errando muito se você, né, não classificar adequadamente o mecanismo ou ficar em dúvida. Você talvez tenha a probabilidade de alcançar os mesmos resultados, mesmo não classificando bem esse mecanismo. Isso vale para vários outros fenômenos neurofisiológicos que hoje a gente escuta muito. Mas se o paciente tiver, por exemplo, não está me vindo na cabeça agora, tá? Mas se tiver um mecanismo neurofisiológico específico, isso quer dizer que na prática clínica vai acontecer tal desfecho, por exemplo. Tá, faz muito sentido, mas se a gente não tiver pesquisa mostrando que de fato isso acontece, isso é só, né, extrapolação de mecanismo para a prática clínica com neurociência da dor, da mesma forma que a gente fez isso com transverso abdômen, que a gente fez isso com o conhecimento biomecânico e com outras coisas que vem por aí. O mecanismo ele é usado por clínicos, eu acho que ele deve ser usado por clínicos para raciocinar, só que ele tem que ser usado da forma correta. A gente tem que ter bons modelos conceituais. E o que é um bom modelo conceitual? Né? Pesquisa de mecanismo não é feita à torta e à direita. A gente tem uma explicação de como a coisa funciona e a literatura científica vai tentando comprovar as hipóteses ou as bases daquele modelo. E em algum momento você pode ter um modelo que é bom para explicar alguma coisa. Né? O exemplo disso na dor é o modelo de medo e evitação. Ele parece ser um bom modelo para explicar incapacidade crônica associada à dor. Então você precisa usar bons modelos para raciocinar, não porque a gente gosta mais deles, mas porque eles explicam melhor. E quando a gente vai tentar entender no paciente aquilo que tende a funcionar melhor, a gente tem que pensar sempre, né, principalmente em o que a gente chama de moderador de efeito e em mediadores. Então, se eu quero entender, por exemplo, por que se tem uma população que responde mais a uma intervenção do que outra, a gente precisaria de pesquisas ensaios clínicos randomizados que estudaram moderadores. Saber se pacientes com CPM baixo vão responder menos exercício, vão se prejudicar com tratamento baseado em exercício, exigiria que a gente tivesse ensaios clínicos randomizados investigando se o CPM é um moderador de efeito do exercício. Até que a gente tenha essa evidência, usar isso como raciocínio para você tomar decisões puras, para escolher se é ou não é e ponto, pode mais te deixar cego ou cega e mais complicar o teu raciocínio do que ajudar. Então, para o mecanismo ser bem usado na prática clínica, a gente precisa que não só faça sentido o mecanismo, mas que ele tenha sido provado, seu papel, sua capacidade de predizer desfecho, de identificar moderação de efeito, ou seja, quem tem mais ou menos chance de funcionar com aquela intervenção, ou até como as intervenções funcionam, isso tudo tem que ser investigado em estudos adequados. Então, esse é um ponto. Acho que esse é o primeiro ponto. Muito bom. Achei que você ia falar mais alguma coisa, perdão. Eu até ia, né? Vou aproveitar então. Fica à vontade, então. Fica à vontade. Obrigado, Foucault. Sinta-se em casa. Eu vou me sentir em casa aqui. Eu tenho refletido muito sobre isso, na verdade, Foucault. Eu acho que a gente tem uma tendência, como profissional de saúde, a ter um raciocínio clínico muito pautado de forma linear. Assim, a gente reclama dos modelos mais baseados no conhecimento biomédico, seja com lesão ou com movimento, mas tem raciocínios modernos baseados em neurociência da dor que são extremamente lineares também. Entender que a dor é multidimensional implica a gente entender primeiro que esses raciocínios lineares, determinísticos, eles não vão conseguir explicar a multidimensionalidade da dor.
Mas é muito difícil para a gente, nós humanos, raciocinarmos de uma forma não linear. Isso existe um treinamento, é um mindset diferente. Então, eu digo que hoje eu tenho um cuidado peculiar, assim, que eu gosto de falar para todo mundo, que é o seguinte. Eu vou ter que dar um exemplo, cara. Eu estou tentando fugir do exemplo da bolsa de valores, mas eu vou ter que dar um exemplo da bolsa de valores. Mas eu vou ser sucinto, prometo. A gente usa ou intervém em sistemas complexos, como humanos, que dão certo. A gente toma decisões com base em sistemas complexos que dão certo. Então, a Bolsa de Valores, para mim, é um ótimo exemplo disso. Porque a gente consegue, sem entender muito bem tudo o que está acontecendo, colher algumas informações para entender onde vale a pena alocar recursos e, no final das contas, talvez até ser efetivo em ganhar ou perder dinheiro, né? Depende do ponto. Mas o que eu quero dizer é que a gente talvez deveria olhar para os nossos pacientes de uma forma mais parecida com como a gente olha pessoas que investem na Bolsa de Valores, ou como a gente toma decisões baseadas em coisas incertas em outras áreas, né? Então, meteorologia, por exemplo, é uma ciência super incerta. É uma ciência tão incerta que é muito louco, né? Você pode ter 3 dias seguidos com 80% de chance de chuva, e dependendo do teu dia, do teu contexto, você vai tomar decisões diferentes com base nesses 80%. Um dia que você vai para o consultório e vai ficar o dia inteiro, talvez não mude nada teu dia. No outro dia que você vai de metrô, você vai levar o guarda-chuva. E no outro dia que você vai para a praia, você não vai. Você toma a decisão de não ir. É a mesma informação. Então, o que eu quero dizer é que é muito difícil a gente raciocinar dessa forma determinística que a gente foi ensinado, com base no que a gente entende hoje, que é a dor. E hoje eu vejo que, talvez, para a gente poder atender bem pessoas com dor, a gente também não precisa entender exatamente o que está acontecendo ou ser um PhD em neurociência, porque isso não funciona. Tem um nível onde saber mais não te ajuda mais no dia a dia clínico. Deixa a gente mais confuso, tentando achar um parafuso solto. Só que a gente está trocando o parafuso biomecânico por um parafuso relacionado a um funcionamento do sistema de dor, ou nociceptivo. Se a gente quer tratar a dor, eu acho que a gente precisa ter um conhecimento mínimo necessário para entender o que é dor e os fenômenos associados. Mas eu acho que tem um ponto onde você consegue, tendo esse conhecimento mínimo necessário, entender na média o que parece estar acontecendo e tomar boas decisões, sem que você consiga explicar, por exemplo, quais neurotransmissores estão sendo produzidos ali e contribuindo para aquela queixa, quais as áreas específicas que estão ou não sendo ativadas. Não precisa ir nesse nível de profundidade para você poder ser um bom clínico, atender pessoas com dor. Eu acho que isso vale para a variação de mecanismo. Hoje, ela não é o que a gente esperava que ela fosse. Ela não é robusta o suficiente para determinar o que a gente vai fazer para um e não para outro. Mas ela informa um pouquinho sobre prognósticos diferentes, sobre algumas coisas talvez valha a pena olhar mais em uma condição do que na outra, em termos de fatores associados. E, principalmente, eu acho que ela nos ajuda a conseguir individualizar as condutas que a gente já sabe que funcionam. E talvez, tá bom, talvez não precise ser mais do que isso. Eu acho que a gente poderia ficar feliz com isso, até a gente ter condições de fazer melhor. Sensacional. Então a gente percebe que assim, toda essa discussão da avaliação baseada em mecanismos, né, e todo esse entendimento, ele nada mais é do que uma grande transferência de um entendimento bem construído da parte da ciência básica, que a gente pode chamar, né, para literal prática clínica. Então, a gente não pode ficar fazendo inferências diretas simplesmente pela boa explicação, mas elas sempre devem existir por trás e como base do nosso entendimento e entender literalmente como clínico o que vai fazer diferença para a sua intervenção. Então, é um questionamento muito comum que a gente tem que ter, frequente, com qualquer tipo de intervenção. Então, essa é uma discussão que eu acho altamente relevante, porque qualquer pessoa que entra dentro do mundo da dor se enfia para aprofundar todo o entendimento. É necessário você ter um conhecimento, assim como o Rafa falou, mas tem um certo ponto que te bagunça mais. Então, tenta achar esse ponto de onde que começa a me bagunçar sobre a minha intervenção. Eu estou procurando pelo em ovo ou realmente estou conseguindo aprofundar minha abordagem clínica com esse paciente, né? Porque são grandes detalhes que se eu caçar para todos os lados todos esses detalhes, será que ele está me ajudando a fechar, né, todas as peças do quebra-cabeça ou ele está me bagunçando? Então, essa é uma parte muito relevante de a gente conseguir fazer uma transferência de forma adequada, né?
Rafa, mais algum comentário ou podemos encerrar por aqui? Eu acho que um último comentário meu, eu me empolguei com esse episódio, vocês Fique à podem vontade. perceber. Esse é um assunto que eu gosto de falar, mas a gente tem que tomar realmente um pouco de cuidado com o mecanismo, né? Ele é muito sedutor. Tentar entender como as coisas funcionam, por que elas funcionam, que é o papel da pesquisa de mecanismo, é algo que seduz a gente, nós profissionais de saúde. E existe um viés, um atalho cognitivo chamado confiança por coerência. Aquilo Uhum. que faz muito sentido faz com que a gente sinta lá no coração que é verdade. E esse atalho cognitivo nos engana, seja, né, independente de fazer sentido para um raciocínio neurocientífico ou de fazer sentido para um raciocínio biomecânico, né, pessoas que usam diferentes raciocínios sentem que aquilo faz sentido. E é por isso, um dos motivos, que elas sentem que elas devem estar certas, porque aquilo faz sentido. Elas confiam naquilo. É um atalho cognitivo. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse conhecimento de mecanismo, porque de um lado, de novo, ele faz muito sentido. A ciência moderna da dor, ela nos vislumbra, né, com um universo novo de entendimento de como o sistema nervoso funciona, como que ele cria a experiência de dor consciente, como, em muitos casos, ele pode ser alterado e como isso pode ter alguma associação com o motivo pelo qual as pessoas continuam a ter dor. Isso fascina a gente. Mas, né, todavia, porém, esse conhecimento também pode nos levar a confiar demais em intervenções baseadas puramente em mecanismo, intervenções que nunca foram testadas ou que já foram testadas e se provaram não ser melhor do que outras intervenções. Então, para a gente não criar o próximo transverso do abdômen no cérebro, a gente tem que tomar muito cuidado e colocar o mecanismo no seu devido lugar. No lugar onde ele auxilia você a conseguir dar nome às coisas, a ter algum raciocínio clínico e a individualizar o tratamento, mas nunca assumindo o papel de usar o mecanismo para decidir o que fazer. Usar o mecanismo para decidir a intervenção que vai funcionar para aquele paciente. Esse não é o papel do mecanismo e eu posso falar para vocês com alguma propriedade por ser um pesquisador que estuda mecanismo. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com relação a isso. Assim. Ele deve ser usado, e ele ajuda, talvez, no dia a dia clínico, mas ele pode também atrapalhar muito. E eu acho que a gente tem que achar essa forma ideal de usar o mecanismo e a ciência moderna da dor para nos ajudar a raciocinar e não para nos cegar de novo, né, como a gente foi cego por várias outras propostas que fizeram muito sentido nas suas respectivas épocas em que elas foram propostas. Perfeito. Muito bom, Rafa. Gostei muito do nosso episódio, do nosso momento. Gostaria de agradecer a sua presença. Te Como se eu convidarei. não fosse estar aqui, né, se eu tivesse um convidado, mas tudo bem. Eu gostaria de falar que eu te convidarei mais vezes nos próximos episódios. Obrigado. Vou estar presente, prometo. E espero respostas, principalmente do nosso amigo Léo Ávila, Dor e Coluna, ou Tudo sobre Dor, né? Que eu sei que é um assunto também que ele gosta bastante, vira e mexe a gente discute. E a gente vai encerrando por aqui. Rafael, muito obrigado por toda a conversa e nos vemos no próximo episódio, pessoal. Grande abraço, valeu!